Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal Saber Física Superior. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns exercícios com respeito à hidrodinâmica. Aqui eu tenho o exercício número 53 da edição oitava do livro do Halliday, o volume 2. Aqui diz o seguinte: a água de um porão inundado é bombeada com uma velocidade de 5 metros por segundo através de uma mangueira com 1 centímetro de raio. A mangueira passa por uma janela 3 metros acima do nível da água. Qual é a potência da bomba? Então, nós temos uma bomba aqui na base que está jogando a água para cima. E acima do nível da bomba está a ponta da mangueira pela qual está jorrando essa água. E aqui está perguntando qual que é a potência dessa bomba. Veja bem, primeiro vamos calcular o fluxo de água que passa pela mangueira. O fluxo é igual à área vezes a velocidade. Então, podemos dizer que o fluxo é igual. A área é π raio quadrado. Então, vai ficar π vezes esse raio ao quadrado vezes a velocidade. O raio é 1 centímetro, mas nós podemos passar isso para metro. O raio, então, vai ficar igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Aí eu posso substituir todos os valores aqui, vai ficar 3,14 vezes 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vezes a velocidade, que é 5. Se eu fizer aqui essa conta, eu vou obter um fluxo igual a 1,53 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Mas o fluxo também pode ser colocado como sendo, vamos anotar aqui em cima, pode ser colocado como a variação do volume dividido pela variação do tempo. A variação do volume é um elemento, é um pedaço do volume que está passando pelo cano, pela mangueira. E quando a gente lembra aqui da densidade, da equação da densidade, que é a variação do volume, a densidade é a variação da massa sobre volume, já ia errando aqui, né? A densidade é massa sobre volume, então eu posso ter aqui a variação da massa sobre a variação do volume. E se eu quero isolar o volume, ΔV é igual a ΔM sobre a densidade. Eu posso colocar isso daqui, no lugar do ΔV, colocar ΔM sobre densidade. Então, o fluxo vai ser igual a ΔM sobre densidade, que multiplica por ΔT. Se eu quiser, então, achar o ΔM sobre ΔT, quer dizer, uma variação de massa por segundo, olha só, a variação de massa por segundo, basta eu multiplicar a densidade pelo fluxo, correto? Então, ΔM sobre ΔT vai ser igual. Essa densidade é 998. Eu vou arredondar para... Não, vamos arredondar para 1000 não. Porque a densidade da água aqui é 1000 kg por metro cúbico. A gente pode colocar o valor que já está estabelecido no livro texto, que é 998 kg por metro cúbico, que multiplica por 1,53 vezes 10 a menos 3. Então, a variação da massa com respeito ao tempo é igual a esse produto, que vai dar 1,566 kg por segundo, porque nós temos a massa em quilograma e o tempo em segundo, certo? Agora vamos olhar em termos de potência. Antes de qualquer coisa, aqui embaixo, vamos chamar a posição aqui de baixo de posição 1 e a posição daqui de cima de posição 2. A água para sair daqui, a bomba para jogar a água daqui de baixo aqui para cima, ela tem que gastar uma energia. E a energia que ela gastou, ela é igual em todas as partes, porque a energia se conserva. Lá na parte 2, no ponto 2, a energia vai ser igual à soma da energia cinética com a energia potencial. Então, se eu pegar essa energia total lá no ponto 2 e dividir pelo tempo, eu tenho o que nós chamamos de potência, porque potência é a energia dividida pelo tempo, a energia gasta pelo tempo. Então, a energia cinética é meio de mv quadrado sobre 2, a energia potencial é mgh. Aí eu posso fazer essa substituição. Veja bem, potência é igual à energia cinética, que é
mv quadrado sobre 2, mais energia potencial gravitacional, que é mgh, tudo isso dividido pelo tempo, correto? Esse m aqui é a porção de massa que está oscilando, não, que está deslocando sobre a mangueira. Nós chamamos isso de ΔM. Se eu isolar o ΔM, eu vou ter aqui, ó, que potência é igual a ΔM, evidenciado aqui. Nós podemos colocar aqui V quadrado sobre 2 mais G vezes H. Isso tudo dividido pelo tempo. Você pode notar que ΔM sobre ΔT é a quantidade de massa por segundo, eu tenho aqui nessa expressão. Então eu posso fazer aqui agora a continuação, onde a potência vai ser igual a ΔM sobre ΔT, que é 1,566, que multiplica por V quadrado sobre 2. O V lá fala que é 5, né? Então, V quadrado é 25 sobre 2 dá 12,5. Mais G, que é 9,8. Então, vamos arredondar também. E essa altura é o 3 metros. Então, se eu fizer essa conta aqui, achar o valor da potência, eu vou ter algo aproximadamente 66 watts. Quer dizer, a bomba teve que gastar 66 joules de energia por segundo para fazer esta água subir lá até um desnível de 3 metros. Vamos agora para a questão número 56, também da edição número 8. A entrada da tubulação da figura 1449 tem uma seção reta de 0,74 metros quadrados e a velocidade da água é 0,40 metros por segundo. Na saída, a uma distância de 180 metros abaixo da entrada, a seção reta é menor que a da entrada e a velocidade da água é 9,5 metros por segundo. Qual é a diferença de pressão entre a entrada e a saída? Veja só que aqui nós temos um problema que nós vamos precisar usar a equação de Bernoulli, porque aqui eu tenho um fluxo que passa por uma secção A1 e um fluxo que passa aqui por uma secção A2. Na verdade é o mesmo fluxo, só que nós temos um desnível e por isso nós temos uma diferença de pressão para as partes de cima, entre as partes de cima e de baixo. E aí eu posso fazer o seguinte, na parte aqui de cima chamar tudo de 1 e na parte de baixo chamar todas as variáveis de 2. E a equação de Bernoulli diz o seguinte, que a pressão 1 mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o y1, que é essa altura aqui de cima, mais meio da densidade vezes a velocidade lá de cima ao quadrado, é uma constante. Então, para todas as variáveis que eu repetir aqui nessa mesma disposição para a parte 2, vai ter uma igualdade com essa parte 1. Ou seja, a pressão 2 mais ρ GY2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Note que aqui em cima eu tenho o y1 e aqui embaixo eu tenho o y2. O y2 é igual a zero, por isso eu posso cancelar esse termo. Aí ele pede qual é a diferença de pressão, não é isso? Qual que é a diferença de pressão? O P2 menos o P1. O P2 menos o P1 vai ser igual a ρ GY1 mais meio de ρ V1 quadrado menos 1 sobre 2 ρ V2 ao quadrado. Eu peguei o P1, joguei para o lado do P2 e o termo que está do lado direito joguei para o lado esquerdo. Então essa diferença de pressão é o que ele está pedindo. Agora basta substituir os valores e fazer a nossa conta. O ρ, que é a densidade, é 998, tudo em quilograma por metro, a densidade nossa no SI, né, quilograma por metro cúbico, a gravidade em metro por segundo ao quadrado e esse y1 que é o mesmo d em metro, mais meio vezes ρ novamente, 998, vezes a velocidade 1 ao quadrado, que é o 0,40 ao quadrado, menos meio vezes a densidade novamente,
vezes a velocidade 2 ao quadrado, que é 9,5 ao quadrado. E se você fizer essa conta, você vai perceber que a diferença de pressão vai ser igual a 1,7 vezes 10 a sexta Pascal, porque está tudo no SI. 10 a sexta é mega, então nós podemos dizer que essa diferença de pressão ela é 1,7 megapascal. Vamos agora para o exercício 62. Na figura 1450, água doce atravessa um cano horizontal e sai para a atmosfera com uma velocidade de 15 metros por segundo. Os diâmetros são 5 e 3 centímetros, 5 para o segmento esquerdo e 3 para o segmento direito. Que volume de água, letra A, né? Que volume de água escoa para a atmosfera em um período de 10 minutos? Veja bem, vamos então fazer primeiro aqui essa letra A. Você vai notar que é muito fácil. Letra A. Ele quer saber qual que é o volume de água que escoa durante 10 minutos. Eu preciso então saber qual é o fluxo de água, né? O fluxo de água não é nada mais, nada menos do que a área vezes a velocidade. No lado direito aqui eu tenho o diâmetro e tenho a velocidade. Então dá para eu saber qual é o fluxo usando área 1 vezes V1. O fluxo de água vai ser igual a essa área 1, não é nada mais, nada menos do que π raio quadrado. O raio é o diâmetro dividido por 2. Então eu pego D1 sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado, vezes V1. Se eu pegar agora todos os dados e substituir, eu vou ter que D1, na verdade, é 3 centímetros. Só que eu passo ele para metros, não é isso? Então eu vou ter 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Isso dividido por 2 ao quadrado, que é 4, vezes a velocidade, que é 15 metros por segundo. Então eu vou obter um fluxo que é igual a 1,06 vezes 10 a menos 2. Isso é o fluxo, então é metro cúbico por segundo. Ele diz que eu preciso saber qual é o volume de água que passa aí por um período de 10 minutos. Lembre você que o fluxo é igual à variação do volume dividido pela variação do tempo. Então ele pede essa variação de volume. Vai ser o fluxo vezes a variação do tempo. Então nosso ΔV é esse 1,06 vezes 10 a menos 2 vezes os 10 minutos, só que transformado em segundos, que é 600 segundos. Vai dar então esse produto aproximadamente igual a 6,4 metro cúbico. Então essa é a letra A. A letra B ele pede a velocidade 2. Vamos fazer aqui a letra B de vermelho. A velocidade 2, para eu calculá-la, basta eu lembrar que o fluxo que passa em 1 é igual ao fluxo que passa em 2. Os fluxos são iguais. E o fluxo não é nada mais, nada menos do que a área vezes velocidade. Então o fluxo 2 é igual a área 2 vezes V2. Sendo que esse fluxo 2 é o mesmo fluxo 1. Então posso substituir aqui o valor do fluxo que eu obtive, que é 1,06 vezes 10 a menos 2. A área 2 é o diâmetro, que é 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado sobre 4, que é a mesma coisa que diâmetro sobre 2, tudo elevado ao quadrado. Então, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado dividido por 4 vezes V2. Se eu fizer essa conta, V2 vai ser 5,4 metros por segundo, correto? Aliás, eu cometi um erro aqui, que tem um π também, né? É π vezes raio ao quadrado. Então, π vezes o raio, que é toda essa fração aqui ao quadrado, vezes a velocidade. Aí eu vou ter 5,4 metros por segundo. Estou fazendo aqui bem rápido para o vídeo não ficar muito cansativo. Vamos ver então a letra C. A pressão manométrica no segmento esquerdo do tubo. Qual que seria essa pressão manométrica? Por definição, pressão manométrica é igual à diferença da pressão que você está calculando em um dado ponto e a pressão atmosférica. Mas aqui no desenho eu fiz uma anotação. A pressão do lado esquerdo é P2, a pressão do lado direito é P1. E esse P1, como diz aqui que
a água sai para a atmosfera, aqui do lado direito, essa atmosfera é a mesma pressão atmosférica. Então, P1 é a própria pressão atmosférica. A pressão manométrica no segmento esquerdo seria a pressão 2 menos a pressão atmosférica. Então, é a pressão 2 menos a pressão 1. Vamos lá? É a pressão 2 menos a pressão 1, que é a pressão atmosférica. E lembrando da equação de Bernoulli, nós podemos fazer a seguinte anotação. A pressão 1 mais ρg y1 mais meio de ρv1 quadrado é igual a P2 mais ρgy2 mais meio de ρv2 ao quadrado. Como os dois segmentos estão no mesmo nível, não tem uma diferença entre o y1 e o y2, ou seja, vai ser eliminado esse termo aqui da nossa equação, correto? Então eu vou ter P1 mais meio de ρv1 ao quadrado, que é igual a P2 mais meio de ρv2 ao quadrado. Note que o P1 é a nossa pressão atmosférica, então vamos até anotar aqui. Pressão atmosférica mais meio ρv1 ao quadrado é igual a pressão 2 mais meio ρv2 ao quadrado. A definição de pressão manométrica é a pressão daquele ponto menos a pressão atmosférica. Então eu pego a pressão atmosférica, jogo para o outro lado, eu vou ter que P2 menos a pressão atmosférica vai ser igual. Se eu joguei a pressão atmosférica para o lado de lá, ficou P2 menos PATM, esse termo de meio ρv2 quadrado vai para o lado esquerdo para ficar fazendo a diferença. Então nós vamos ter meio de ρv1 ao quadrado menos meio de ρv2 ao quadrado. Meio ρ eu tenho como termo comum para os dois, fator comum para os dois. Então, P2 menos PATM, que é o que eu estou procurando, vou colocar aqui PM, né? É igual, vamos fazer aqui o fator comum, evidenciando ele, fica V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Daí eu posso dizer que a pressão manométrica é igual a 1 sobre 2 vezes 998, que é a densidade da água, vezes a velocidade 1, 15 ao quadrado, menos a velocidade 2, 5,4 ao quadrado. Se eu fizer essa conta, eu vou ter que a pressão manométrica é 9,7 vezes 10 à quarta Pascal. Isso aqui é um valor aproximado, correto? Vamos agora para a questão de número 65. A figura 1453 mostra um jorro d'água saindo por um furo a uma distância h 10 cm da superfície de tanque que contém h igual a 40 cm de água. E aí pede-se aqui na letra A que distância x a água atinge o solo. Veja bem, vamos ter que lembrar de alguns detalhes. A água está saindo aqui por esse orifício, então ela tem um movimento que atua para a direita e um movimento que atua para baixo. Portanto, ela pode ser considerado, o movimento da água pode ser considerado como um movimento bidimensional. Uma parte observada como avançando no eixo X e outra parte como descendo aqui no eixo Y, correto? Então, para eu saber qual é a distância que ela percorreu aqui em X, eu preciso saber qual foi o tempo que ela levou para fazer toda essa viagem, ou seja, sair daqui de cima e chegar aqui embaixo. Para eu fazer essa análise, ver o tempo que ela levou para sair daqui de cima e chegar aqui embaixo, eu posso fazer a análise do tempo que ela saiu daqui da parte de cima, descendo, chegando a percorrer uma distância H maiúsculo linha. É o tempo dessa descida, correto? Esse tempo de descida pode ser verificado pelas equações do movimento o movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro nós vamos lembrar da equação de Torricelli, que é a velocidade final, isso estou analisando o eixo y, ao quadrado é igual à velocidade inicial em y ao quadrado,
mais 2 vezes a aceleração, que no caso a aceleração de queda é a aceleração da gravidade, vezes a distância percorrida, que é o nosso h maiúsculo linha. A velocidade inicial em y, como você pode perceber, ela é zero, porque quando a água começa a vazar aqui, ela começa a vazar com a velocidade na horizontal. Ela começa na horizontal, portanto ela não tem velocidade na vertical. Essa velocidade inicial aqui é zero. Então a velocidade final, que é a velocidade com que ela vai chegar lá embaixo, é igual ao quadrado, é igual a 2 vezes a gravidade vezes esse h', correto? Então nós podemos dizer o seguinte, que esse vy ao quadrado é igual a 2 vezes 9,8. Quem é esse h'? Esse h' é a diferença entre o hzão e o h minúsculo. 40 menos 10 dá 30, 30 centímetros, que em metro vai dar 0,3. E aí o vy, tira a raiz desse produto aqui, nós vamos ter que vy é igual a 2,42 metros por segundo. É a velocidade y que a partícula ou que as partículas estão chegando aqui. Se você bem observar, é uma velocidade aqui nessa posição. Então, agora fica fácil para a gente achar esse tempo. Lembrando daquela outra equação da velocidade, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. A velocidade inicial em y é zero, então o t vai ser igual ao vy, que é 2,42, dividido pela gravidade, que é 9,8. Então eu tenho aqui um tempo de aproximadamente igual a 0,25 segundos. Sabendo o tempo que ela levou para sair daqui de cima e chegar aqui embaixo, eu posso calcular agora esse x. Por quê? Porque x é uma distância na horizontal e o movimento que é executado na horizontal é movimento retilíneo uniforme. É diferente do movimento de queda na vertical, que é movimento variado. Agora, na horizontal, avaliando esse tipo de movimento, é um movimento uniforme. Porque nessa direção não tem atuação de força nenhuma. Então, em x nós temos esta equação, que é a equação do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. Essa é a famosa equação do sorvete. Como eu estou avaliando em x, eu vou colocar x é igual a x0 mais V em x vezes t. O x0 também é um valor inicial. Se eu colocar o meu eixo colocando aqui 0 e aqui x, a posição inicial é 0. Então essa parte aqui do x0 fica anulado. X então vai ser igual a velocidade em x, que é o que ele está mostrando aqui para mim como v. E para eu calcular essa velocidade, como que eu faço? Tem uma equação no livro do Halliday que mostra para nós que essa velocidade de vazão aqui, que é aquela mesma da caixa d'água, porque o orifício de saída é muito pequeno em relação à área de seção reta da tampa da caixa, vai ser igual a raiz quadrada de 2GH, ou seja, esse V de x então é a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura da parte de cima do líquido até o orifício, que é o H, vezes esse nosso T. Então x vai ser igual a 2GH, é 2 vezes 9,8 vezes o 10 centímetros, que é 0,1. Faz esse produto e tira a raiz, nós vamos ter 1,4. Vezes o T, que é 0,25. Então o x vai ser igual a 0,35 metros. Isso é igual a 35 centímetros. 35 centímetros. Vamos ver então a letra B. A que profundidade deve ser feito um segundo furo para que o valor de x seja o mesmo? Eu vou agora fazer um novo desenho para ficar menos poluída a nossa imagem. Eu tenho que fazer um segundo furo para que a vazão da água seja tal que ela possa atingir a mesma distância x aqui da base. Então eu vou ter uma nova altura, uma altura linha da parte de cima da superfície do líquido, e a água agora vai começar o movimento a partir desse ponto. Note que nós temos aqui a mesma situação, em que tem uma velocidade de saída aqui no eixo x, né, que é o nosso Vx, e no começo da queda a velocidade inicial é zero. É bom lembrar que aqui nós estamos falando de um lançamento que a gente chama de lançamento horizontal. Se você
tem uma dúvida quanto a isso daqui, lá na Física 1 você pode conseguir, lá no volume 1 do Halliday. Lançamento horizontal, você tem as equações. No meu canal Saber Física para o ensino médio, o nome é Saber Física apenas, tem uma aula que fala desse tipo de movimento, que lá fala de lançamento de projéteis, o título da aula. Nesta aula você vai conhecer essas equações aqui para esse tipo de lançamento. Então, a partícula da água que vai começar a sair por aqui, ela vai descer uma altura y, correto? E vai percorrer em x uma distância x. O tempo que ela gasta para fazer o movimento x aqui é o mesmo tempo que ela gasta para fazer o movimento em y, porque é a mesma partícula com duas direções de movimento. Então eu vou ter a equação para a direção vertical e uma equação para a direção horizontal. Vamos lá então, y é igual a y0 mais a velocidade inicial em y vezes t, mais a aceleração, que é a gravidade, vezes t ao quadrado sobre 2. Esta é a equação de movimento de queda livre, porque ela está submetida à ação de uma aceleração. Esse y0 é zero, então quer dizer que o y é igual. A velocidade inicial em y, como nós já falamos, é zero também, então esse termo se anula, correto? Esse termo aqui se cancela, vai ficar apenas gt ao quadrado sobre 2. Então, essa aqui é a expressão que dá a condição de eu calcular a posição y em função do tempo. Mas como eu quero o tempo que ela levou para cair, eu vou dizer o seguinte, que t ao quadrado é igual a 2y sobre g. Então, o nosso t vai ser igual a raiz quadrada de 2y sobre g. Agora, se eu olhar para o movimento em x, eu tenho um movimento uniforme, então a equação já é outra. Eu vou até colocar de azul aqui. A equação vai ser x é igual a x0 mais a velocidade em x vezes t. Lembrando que o x0 é zero e a velocidade em x é essa equação aqui, raiz de 2gh. Como o h agora é um h', nós vamos substituir esse h pelo h'. Aqui o x0 despreza, então x é igual, esse vx é a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes o h' vezes o t. Como eu estou querendo o t, t é igual a x sobre a raiz quadrada de 2gh'. Note que esse t é o tempo de queda e esse outro t é o tempo que ele avançou x. É o mesmo t, então eu posso igualar essa expressão com aquela outra expressão. Assim sendo, eu posso voltar aqui para uma outra cor. Eu vou ter que x sobre 2gh' dentro da raiz é igual a raiz de 2y sobre g. Então eu posso colocar assim, ó, raiz quadrada de 2y sobre g é igual a x sobre a raiz quadrada de 2gh'. Correto? Se você quiser deixar só vx aqui, para ficar talvez até mais fácil para você... Não precisa não, vamos elevar tudo ao quadrado. Chega de coisinha, né, de detalhezinhos bobos. Vamos já elevar tudo isso aqui ao quadrado. Se eu elevar essa parte de cá ao quadrado e a outra parte também ao quadrado, eu não vou alterar o valor dessa expressão, não é isso? Então eu posso agora facilitar com essa parte da esquerda aqui, que uma raiz quadrada elevada ao quadrado é o que está dentro do radical, é o radicando, não é isso? Então nós temos que 2y sobre g é igual a x ao quadrado sobre a raiz quadrada ao quadrado é o que está dentro da raiz, então é 2gh'. Se eu tenho g na parte do denominador aqui e g na parte do denominador de lá, eu posso cancelar então o nosso g. Correto? Então eu vou ter que 2y é igual a x ao quadrado sobre 2, o nosso h' está aqui. É bom lembrar que esse y aqui é essa medida da parte de baixo, então ela é a diferença entre o hzão e o h'. Eu posso até substituir aqui agora, 2 vezes hzão menos h', que é o y, é igual a x ao quadrado sobre 2h'. E o que ele está pedindo
é o valor de que mesmo? É o valor de H', né? É o nosso H'. Aí eu posso dizer o seguinte, é que 2 vezes esse Hzão, vamos colocar aqui, 2 vezes o Hzão, que vale 40, que é 0,4, menos H', que é igual ao X, que tem que ser o mesmo X aqui da situação anterior, que é 35 centímetros, ou 0,35 ao quadrado, sobre 2 vezes H'. Agora vamos fazer 2 vezes 0,4 dá 0,8 menos 2H', que é igual a 0,35 ao quadrado. 0,35 ao quadrado dá 0,1225. Então vamos colocar 0,1225. Tudo isso dividido por 2H', correto? 2H'. Eu vou precisar de mais espaço, então vamos subir aqui um pouco. Vamos subir aqui o máximo que eu puder. Então vamos lá. Agora eu tenho aqui esta expressão. Vamos destacar ela aqui. Eu tenho tudo com uma incógnita só, que é o nosso H'. Eu vou multiplicar cruzado, né? Aqui embaixo tem 1. Então, é 0,1225 vezes 1 e a parte de cima vezes essa parte de baixo. 2H' vezes 0,8 vai dar 1,6H'. Menos 2H' vezes 2H' vai dar menos 4H' ao quadrado. Isso tudo é igual a 0,1225. Se eu passar para o lado esquerdo, eu vou ter menos 4H' mais 1,6H', que é igual, ou desculpa, menos 0,1225 igual a zero. Se você fizer isso aqui como equação de segundo grau, você vai fazer por Bhaskara, não é isso? Então você vai achar um H1, um H'1, que você vai... Eu não vou fazer os detalhes porque você já sabe responder por Bhaskara, né? Supondo que você já sabe responder por Bhaskara aqui, ou outro método que você achar melhor, eu vou ter dois possíveis valores, um H'1 e um H'2. O H'1 eu vou achar 10 centímetros. Você vai perceber que a resposta vai dar 10 centímetros. E o H'2 é 30 centímetros. Se você bem lembrar, nós achamos aqui, ó, achamos não, o enunciado nos mostrou que a primeira distância para que o X seja 35 centímetros, esse H aqui da parte de cima, ele vale quanto? Ele vale 10 centímetros. E a nova posição aqui, o H', vai ter que valer quanto então? Vamos voltar aqui. 10 centímetros é a primeira resposta, né? O nosso H lá do enunciado. E a nova distância, que é o nosso H', vai ser o 30 centímetros então. Então H', como resposta da letra B, vai ser igual a 30 centímetros. Ou seja, para que a água faça um movimento em x igual a 35 centímetros, ou eu deixo o orifício a 10 centímetros da parte de cima da superfície da água, ou eu faço um orifício a 30 centímetros da superfície da água. Eu trouxe aqui a letra C para a parte de baixo para que fique fácil de eu aproveitar o que já foi anotado aqui nesta tela. A letra C. A que profundidade deve ser feito um furo para maximizar o valor de x? A profundidade é o que nós estamos chamando de H minúsculo ou H', não é isso? Então, essa expressão que eu destaquei aqui de vermelho é a expressão que mostra a relação entre x e a própria altura, H', que é o próprio H, digamos assim, minúsculo. O H maiúsculo é uma constante, que é o nível de cima da superfície do líquido até a parte de baixo do recipiente. Esse H' é a altura ou a profundidade em que o orifício está sendo colocado na caixa, né, no recipiente, no reservatório. Então, se eu pegar esta expressão aqui e fizer aqui der uma melhorada nela, nós vamos ter o seguinte. Vamos lá. Vamos anotar aqui.
se eu multiplicar a cruzada aqui, eu vou ter 2h' vezes 2, eu tenho 4h'. Isso tudo multiplicado por h menos h', que é igual a x ao quadrado. O x, por sua vez, vai ser igual a tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Então, nós vamos ter 4h' vezes h menos h'. Isso aqui é óbvio que é a nossa expressão que diz que x está em função do próprio h, né? O h'. Se eu quiser fazer aqui, melhorar mais ainda, eu posso tirar a raiz de 4h', não é verdade? Eu posso tirar a raiz de 4h', vai ficar 2 raiz h' vezes a raiz de h menos h'. Vamos descer aqui, vamos subir aqui um pouquinho para eu ganhar mais espaço. Então, agora o que eu posso fazer? Esse h' aqui, eu posso juntá-lo com o que está aqui do lado de dentro dessa raiz quadrada, porque aqui tudo é multiplicação, né? Então, vamos colocar um x mais adequado aqui, né? X é igual a 2 vezes a raiz quadrada de h' vezes o h' menos o h'. Note que isso tudo aqui é álgebra, né? Então eu posso agora fazer a propriedade distributiva. Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que x é igual a 2 vezes aqui dentro. H' vezes h' é h', h'. Menos h' vezes h', h' ao quadrado. Correto? Eu posso tirar essa raiz aqui e colocar como sendo 1 elevado a 1 sobre 2. Então, x é igual a 2 vezes h', h' menos h' ao quadrado. Isso tudo é elevado a 1 sobre 2, porque isso aqui é a raiz quadrada. Certo? Então, esta é a função x de h'. Então, quem é x de h' aqui, que é a nossa altura? É 2h', h', menos h' ao quadrado. Isso tudo é elevado a meio. Note que ele está pedindo qual que é a profundidade, ou seja, qual é o h', que deve ser feito um furo sobre esse ponto, para que o x seja o máximo valor possível. Se a gente quer um valor máximo possível para x, eu devo derivar o x, lembrando aqui das nossas definições, com respeito a h', e essa derivada tem que ser igual a zero, para que o valor de x seja máximo. Aqui vai do conceito de máximo e de mínimo, né? Onde a gente usa a derivada. Então, vamos fazer a derivada de x com respeito a h e igualar essa expressão a zero. Sendo que o x é tudo isso daqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar com respeito a h' o nosso x, que é 2 h', menos h' ao quadrado, elevado a meio. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então eu tenho que derivar essa parte que está dentro dos colchetes, né? Qual que é a derivada disso? Lembrando que eu tenho aqui a derivada do produto. Então vamos chamar esse 2 de u e o que está dentro do parênteses de v. Isso tudo para a gente realizar essa derivada, né? Então u é 2, portanto a derivada desse u vai ser zero. E o nosso v é h' menos h' ao quadrado, isso tudo elevado a 1 sobre 2. A derivada disso aqui, por que eu tenho que derivar isso aqui? Para fazer a regra do produto, né? A derivada disso daqui, como nós temos uma função elevada a um dado expoente, é a regra da cadeia que nós vamos ter que utilizar. Eu derivo a de fora vezes a derivada da de dentro. Então, eu considero esse dentro do parênteses como uma única variável com o seu expoente. Tomba o expoente, repete a variável e subtrai 1 no nosso expoente.
meio menos 1 vai dar menos meio. E multiplica pela derivada da de dentro, tudo com respeito a h', né? Então, o primeiro termo é h, menos o segundo termo vai ser 2h'. Então, essa é a derivada de v, né? Aí, a derivada de x com respeito a h' é a derivada do produto, esse u vezes esse v, que é isso daqui. Então, como que funciona a derivada do produto? Lembra daquela expressãozinha uv' mais u' v? Isso aqui é um passo a passo, talvez que você nem precise, né? Então, isso tudo vai ser igual a u, que é 2, vezes o v', que é meio, h' menos h' ao quadrado elevado a 1 sobre 2, vezes h menos 2h', mais u', que é 0 vezes v, esse termo cancela, né? Então, podemos até tirar esse mais aqui. Então, nós temos essa expressão que é resumida, vai ser 0 igual, isso aqui cancela, né? Nós vamos ter então h' menos h' ao quadrado elevado a, aqui fica menos, aqui está menos, ó. Não podemos esquecer desse sinal negativo aqui. Menos h menos 2h'. Como que o expoente está elevado a como essa base está elevada a um expoente negativo, ela vai para baixo. Então, 0 é igual a parte de cima vai ficar h menos 2h' sobre h' menos h' ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Aqui, olha só o que eu vou fazer. Coisa de primário, né? Mas só para a gente entender, eu não vou ter que multiplicar cruzado. Então, se eu multiplicar cruzado, essa parte de baixo vezes 0 é 0. Então, e aí essa outra parte de cima vezes 1 é 1. Então, vai ficar h menos 2h' é igual a quanto? É igual a 0. Aí h é igual a 2h'. Quem eu estou procurando? É o h'. Então, h' é igual a h sobre 2. Ou seja, o h é 40. 40 sobre 2 vai dar 20 centímetros. Então, essa daqui é a resposta. O que significa isso? Significa dizer que se eu fizer um furo naquele recipiente a 20 centímetros da superfície do fluido, eu vou ter uma distância x máxima para essa situação. Então, fica aqui um forte abraço do professor Éder. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida você pode colocar aí no nosso canal, nos comentários. Fique bem à vontade. Qualquer também necessidade de outros exercícios, pode pedir também pelo canal. Vou estar procurando atender às suas necessidades e aos pedidos que nós vamos encontrar aí. Então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.